Boa noite. É uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada, pastores, pela honra. Eu sei que eu também sou pastora, a gente não deixa subir no palco qualquer um, né? E assim, acho que o Subirá recomendou, tal, porque senão... Gente, eu nasci em Campinas, eu sou brasileira, eu vou só introduzir um pouquinho e não vou ficar muito nisso, porque eu quero muito trazer essa palavra que Deus colocou no meu coração. Quem está pronto para receber? Amém. Diga comigo, eu não vou para minha casa do mesmo jeito que eu cheguei. Hoje Deus vai falar comigo. Amém. Você crê nisso? Amém. Eu também creio. Nosso Deus, Ele ainda cura, transforma, é maravilhoso. Amém? Ontem eu estava orando por cura num congresso e eu falei, então Deus está tocando quem tem problema no braço. Eu não levantava o braço 3 vezes. Eu falei, então Ele está... Oh! Aí hoje eu estava assim, né, louvando, porque Deus é bom. Ele é bom até com todos nós, até com quem está ministrando. Você está ministrando cura e está recebendo, então eu creio que você vai receber hoje com a gente. Amém? Eu vou só contar um pouquinho de mim, porque é a primeira vez que eu estou aqui. Não vou contar se eu nasci com parto cesáreo normal, sabe, aqueles que demoram 100 anos para contar a vida, mas eu nasci numa família... Meu pai era completamente comunista, ateu, o centro no mundo era a Rússia, e a religião, o ópio dos pobres. Então, só pobre que era crente para ele era desse jeito. A minha mãe não era nada, mas um dia passou uma senhora do Testemunho de Jeová, bateu lá e ela falou, vamos dar uma fé para as crianças. Se fosse budista, a gente tinha sido budista. Passou testemunha e a gente virou Testemunha de Jeová. Então, eu cresci, de qualquer jeito, indo na igreja católica, porque meu pai falava que era melhor ir na religião normal, e indo ali, batendo na porta, sabe, de sábado, dizendo que o mundo vai acabar. Pois é, eu fiz isso também. Cresci entre duas religiões, mas eu sou aquele típico caso que não adianta você crescer em uma religião. Porque Jesus não veio pregar uma religião, amém? Ele veio pregar uma relação. Não é porque você está dentro de uma garagem que você é um carro. Não é porque você está dentro de uma igreja que você é crente. Então, eu cresci entre duas religiões, porque o ateísmo também é uma. E não por isso eu conhecia Jesus. Mas quando eu tinha 13 anos, cresci fazendo vários estudos dos Testemunhos de Jeová, fazendo no mesmo tempo o catecismo. Quando eu tinha 13 anos, eu acabei indo numa reunião de oração por um motivo muito especial. Eu gostava de um loirinho. Sabe, quando você tem 13 anos, você gosta de um loirinho. Então, tinha esse loirinho muito bonitinho. E esse loirinho ia numa vigília de oração. E eu senti o chamado. Eu falei, nossa, essa vigília de oração é de Deus. E aí, contei para minha mãe um monte de mentira, mas eu tinha só 13 anos, não era convertida, falei que eu ia fazer um monte de coisa que eu não fiz. Ia dormir na casa de uma amiga e fui nessa reunião de oração que era da Renovação Carismática Católica. E pela primeira vez, eu vi alguém dizendo, Jesus, eu te amo. Eu falei, como? Eu vou no catecismo, eu vou no Testemunho de Jeová e eu não tenho paixão por Deus. Eu nunca falei, Jesus, eu te amo. Eu tinha medo de Jeová. Porque lá eles falavam, eu adoro chocolate. Não pode adorar chocolate. Então, eu tinha medo dele. E aí, eu vi esses jovens que estavam apaixonados por Jesus. Eu fui de férias com a minha família numa fazenda, e naquele dia, pela primeira vez, eu falei com Jesus, porque para os Testemunhos de Jeová, Jesus, ele é filho de Deus, mas não é Deus. Eu falei, Jesus, é o seguinte, eu tenho só 13 anos, aqui cada um diz o que acha. Buda, Maomé, eu não sei quem tem razão, Jeová, mas se você é Deus... Eu tinha só 13 anos, né? Daí eu fiz aquela oração de 13 anos, faz explodir um negócio. Eu falei, não, melhor, não faz explodir, manda um anjo. Eu falei, não, melhor ainda. Vem aqui, fala para mim, oi, tudo bem, eu sou Deus, eu sou Jesus e eu vou acreditar em você. Quem já falou com a parede? É óbvio que eu não estava esperando que Deus pudesse responder a uma oração assim. Eu só brincava e falava, vem aqui, pega a minha mão, eu vou te seguir. E algo sobrenatural aconteceu, porque alguém pegou a minha mão. Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Desse jeito aí. Daí todo mundo fala, nossa, foi muito legal. Eu falei, imagina, eu fiquei aterrorizada. Eu fiquei tipo Jacó, que lugar terrível, o Senhor está aqui. Porque eu não esperava um Deus que responde, um Deus que é vivo. Amém? E naquele momento a minha vida começou a mudar. Mas como quem tinha falado de Jesus para mim foi o pessoal da Renovação Carismática Católica, eu comecei a ir no grupo carismático católico. E eu fiquei
muito conhecida no mundo católico, porque eu era pequenininha, eu já conhecia um pouco da Bíblia, mesmo que com umas doutrinas um pouco estranhas, e eu fiquei apaixonada por Jesus, tão apaixonada que os padres me davam o púlpito durante as missas para eu falar de quanto Deus era maravilhoso, etc, etc. Acabei pregando, tipo, no Maracanã, em vários lugares. Mas, mesmo pregando tudo isso, mesmo acreditando e amando o Senhor, eu não tinha um conhecimento da Bíblia de verdade. Eu lia algumas coisas. Na Igreja Católica, você lê algumas coisas. Quando eu tinha 19 anos, já orando por várias pessoas, eu fui na casa de uma amiga, dormi, ela estava vendo Tom e Jerry. Quem já viu Tom e Jerry? Tom e Jerry estavam em Veneza. Ela olha para mim e fala assim: vamos para a Itália, para Veneza. Agora, quando você fala para um jovem, vamos para a China, para o Japão, vamos viajar, de mochila nas costas, o que o jovem fala? Lógico. Eu falei, lógico que vamos para Veneza. O dia seguinte, ela já tinha visto passagem, nós vamos embora nesse dia, vai acontecer. Eu falei, não, mas peraí, eu não sei se Deus quer que eu vá para a Itália. O brasileiro sempre quer para Orlando, né, para os Estados Unidos. Sei que a gente vê lá a Itália, é muito mais bonita, viu, gente? Se estiver aqui, vai para a Europa, que é muito mais legal. E aí, eu fui orar. E eu achei que Deus nunca ia me mandar para a Itália. As pessoas falam, você sonhava com a Itália? Não. Você achava que você tinha um chamado? Não. Eu nunca sonhei, nem sabia exatamente onde era a Itália, mas eu fui orar. E o Senhor falou para mim, eu tenho um plano para você na Itália. E eu falei, nossa, Deus, e você fala isso através de Tom e Jerry? E aí ele falou para mim, eu falo com cada um no nível que ele se encontra. Eu falei, o meu é baixo, ele teve que desenhar a torre, a gôndola, porque provavelmente eu não estava entendendo. Eu acabei indo para a Itália com 19 anos, levei 9 malas, a minha mãe fez as minhas malas. Regra número 1 do missionário, não deixa a tua mãe fazer a mala. Ela vai colocar tudo, travesseiro, cobertor, ursinho, quando você era pequena. E eu cheguei na Itália toda feliz. Imagina que naquele momento eu orava, não sei que ideia você tem da Igreja Católica, mas você sabe o que é um terço, um rosário? Eu orava 3 daquele por dia, me confessava toda semana, o padre não me aguentava mais. Ele falava, chega de confessar, eu tinha medo de errar. Ele falava, não tem mais nada para confessar. E eu ia na missa todo dia, eu estava de verdade muito envolvida na igreja. Então, quando eu fui para a Itália, falaram para mim, onde eu vou te deixar? Eu falei, no Vaticano, meu sonho. E eu cheguei lá e me roubaram. Bem-vindo, né? E na Itália dizem, benvenuti. E aí eu estava sem lenço, sem documento e com 9 malas. Foi muito difícil, a história é bem longa, mas foi bem difícil. Eu dormi na rua, conheci os sem-tetos, aprendi como dormir na rua, eles me ensinavam. Não podia ligar para minha mãe, na época não tinha celular. O que eu ia falar para ela? Tudo bem? Não, tudo mal. Você achou uma casa? Não. Você tem dinheiro? Não. Você tem? Então eu falei, é melhor ela ficar preocupada do que ela ficar desesperada. E Deus começou a abrir portas para mim. No fim, Ele abriu uma porta onde algumas freiras abriram a casa para mim. Eu comecei a servir o Senhor lá na Itália. Deus uma vez me usou em um modo profético, em um grupo carismático. Isso abriu milhões de portas para que eu começasse a pregar lá. Até um dia que eu fui pregar numa igreja durante uma missa e um sacerdote me convidou para ser líder de um convento. Então, aí eu fui tipo freira. Vivi em convento, fiz votos. Comecei a servir a Deus ali, comecei a falar de Jesus em vários congressos para freiras, para padres, até que eu fiz uma coisa terrível. Eu comecei a ler a Bíblia. Diga para a pessoa que está do teu lado, se você não quer mudar, não leia a Bíblia. Não siga o plano de leitura da igreja. Se você não quer mudar, não toque nesse livro. Porque quando eu comecei a ler, eu comecei a me confrontar com a palavra de Deus. Eu comecei a falar, meu Deus, está tudo errado. E aí eu cheguei para esse sacerdote, ele era o líder do movimento franciscano na Itália. Foi um pai para mim, chamava Padre Vitório. Eu falei, Padre Vitório, a gente tem que pedir para o Papa abrir aquela janelinha, pedir perdão para todo mundo, está tudo errado. E eu lembro que ele ria, ele falava, querida, você só tem 20 anos, você não entende nada, não pode ser assim. Eu falei, vamos mudar o mundo, não importa, vamos pedir perdão e começar de novo. Ele falou, não pode ser desse jeito. De qualquer jeito, eu comecei a estudar teologia católica, até que um dia, numa lição de teologia, um bispo falou, se você não acredita no que você está fazendo, vai embora. E eu acabei deixando
e indo embora, porque eu sabia que Deus tinha algo a mais para mim. Fui viver na Espanha com a Opus Dei, que é um outro movimento bem forte da Igreja Católica, imaginando que eles iam me dizer que eu estava errado com a Bíblia, porque agora eles tinham que me demonstrar com a Bíblia. E eles não conseguiram fazer isso. Eu acabei saindo da Igreja Católica. E daí eu era bem conhecida na Igreja Católica. O que eu faço? Aí eu estava na Itália e falava, Deus, e agora? Agora eu conheço o povo no mundo católico, agora eu conheço o convento, e para onde que eu vou? O que eu faço? E eu pensei, sei lá, vou para os Estados Unidos fazer uma escola bíblica. E eu tive uma experiência com Deus sobrenatural. Eu estava andando numa rua de Milão, meu pé estava ali, mas por 3 horas o Senhor me tirou da terra. E Ele falou para mim, você vai ficar nessa nação, você vai fazer dessa nação a tua nação, vai ter um grande avivamento na Europa, e você vai ser uma das protagonistas desse avivamento. Agora, na época, eu tinha 25 anos, estava sozinha, e hoje todo mundo acredita, porque eu sou bem conhecida lá, mas na época só eu acreditei. Tem coisas que Deus vai falar só para você, e você vai ter que acreditar se você quiser ver a glória de Deus. Amém? E eu acreditei. E aí comecei, evangelizei uma menina americana, evangelizei um menino na piscina. E um domingo de manhã, de pijama, olhei para eles, eu 23 anos, 26, 25, e falei, bom dia, nós vamos mudar o mundo. E eles, aham. Sabe, jovem, né? Tipo, e aí? E aí eu comecei a fazer o que eu sabia fazer. Eu comecei a orar e jejuar. No primeiro ano da nossa igreja, nós oramos e jejuamos por quase 200 dias. Quando o pastor subirá falar 40, eu falei, 40! Eu perdi 17 quilos. A gente era sempre magrinho. A gente fazia 40 dias de jejum, comia uma semana. 40 dias só pão e água e comia uma outra semana. 40 dias só de água. Era assim, só jejum e oração. Por que eu jejuava e orava? Porque eu tinha medo de errar. Quem sabe que nenhum louco sabe que ele é louco, o louco é sempre o outro. E eu falei, já pensou se eu sou louca? Daí eu falei, Deus, se eu sou louca, fala para mim, não fica falando para o povo, não. E eu falei, e se eu fosse louca? E se eu fosse uma daquelas que dizem que Deus falou com? Mas quando o Espírito Santo fala com você, você não pode não obedecer. É muito forte o que está aqui dentro. E você tem que provar o que Deus está falando com você. Amém? Eu lembro um pastor que falou para mim, mas Deus nunca vai te usar. E eu falei, mas por quê? Ele falou, porque você está nas 2 categorias que Deus não usa, jovem e mulher. Eu sou a primeira pastora mulher, eu não sou mulher de um pastor, eu sou pastora sênior da nossa igreja, e não se coloquem na fila, porque eu não quero casar. Já vou avisando, né? O povo nunca sabe. E no começo ninguém acreditava. Então nós começamos em 3 jovens. Ninguém acreditava na gente. Você quer imaginar como é que era o nosso primeiro culto? Eu tocava 3 músicas no violão, de repente era o momento da oferta, eu dava uma volta e eu mesmo colocava a oferta, daí eu voltava e continuava. E saindo de pregar em lugares enormes, eu me encontrei a pregar com esse pessoal. Essa menina que teve um problema enorme de palatosquise bilateral, esse menino que a esposa tinha deixado dele, e o nosso primeiro culto tinha uma mulher com cabelo deprimida e uma sem cabelo deprimida. E eu lembro que eu estava olhando e falei, eu devo ser completamente louca. Eu olhava e falava, nós vamos mudar o mundo. E essa moça assim, essa outra assim, esse menino que aplaudia sempre, a gente não sabia por quê. E essa outra mocinha que ficava olhando fixo num lugar. Quando eles falam da caverna de Adulão, eu falo, aquilo é 5 estrelas. Como a gente começou, era muito pior do que tudo isso. Mas eu quero te dizer, quando Deus coloca algo dentro de você, não tem circunstâncias que podem mudar. Porque quando a palavra de Deus está dentro de você, ela é maior do que qualquer dúvida e de qualquer circunstância. Amém? Então, nós começamos a nossa igreja. Na época, ninguém acreditava. Hoje, nós somos uma das igrejas mais influentes da Europa. E não só abrimos uma, mas abrimos 98 igrejas. Não só na Itália, mas em vários lugares. Na Alemanha, 7 igrejas, na Albânia, na Macedônia. E Deus está fazendo algo maravilhoso. Porque quando Deus fala... Agora, não tem nada a ver comigo, é além de mim. Eu mesmo, hoje, quando o pastor estava falando, e a gente está abrindo aqui, eu entendi, a gente perde o controle, porque é Deus que faz. Você só começa, você põe uma sementinha, e as coisas começam a crescer, que você perde o controle. Quando perdemos o controle, aí Deus tem um controle de todas as coisas. Amém? Eu amo igrejas que plantam igrejas, eu amo plantar igreja, eu amo, porque eu creio, quando eu leio o Novo Testamento,
eu vejo que os discípulos, os apóstolos, eles iam plantando igreja. Eles não ficavam contando se era grande ou pequena. Eles queriam ir aonde ninguém vai. E eu amo ir aonde ninguém vai. Nós temos um grupo que, desde quando começou a guerra na Ucrânia, todo mês a gente está ali. A gente vai assim na fronteira com colete anti-explosão, nem anti-bala. Você perde a perna, mas não perde a vida. E nós temos visto soldados. Uma vez a gente orou por mais de 100 soldados que aceitaram Jesus e só 4 voltaram vivos. Tem muito lugar no mundo onde o povo está gritando o que é o Senhor. E nós que temos a graça de ter Ele na nossa vida, a graça de ter uma Bíblia, nós temos que aproveitar isso, amém? Enquanto podemos. Amém? Então, quando você vier para Milão, venha nos visitar. Eu vou entrar na palavra agora. A palavra, o título da pregação de hoje é O Nome Escrito no Chão. Diga comigo, o nome escrito no chão. Vamos começar a ler em Jeremias 17, 5 e 6. Diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Diga comigo, maldito. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto. Diga comigo, arbusto solitário no deserto. E não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aqui tem uma maldição para aquele que confia no homem. Quando eu saí da Igreja Católica, eu falei, nossa, que legal, né? Os evangélicos não são idólatras, eles não têm imagens, eles leem a Bíblia. Aí eu comecei a frequentar o mundo evangélico e falei, errei. O evangélico idolatra a gente viva. Um monte de gente. Chega o pastor, não sei o quê. Um selfie. Queridos, a nossa confiança tem que ser no Senhor. Eu achava que tinha uma idolatria só de imagem, mas existe idolatria de pessoas. E hoje, no meio da igreja, tem muita idolatria de pessoas. Tem muitas pessoas colocando a confiança dela nos homens, esquecendo de Deus. E aqui tem uma maldição para todo aquele que espera no homem e não no Senhor. Diz assim: ele vai ser como um arbusto solitário no deserto. Vai ficar uma pessoa sozinha. E fala, não vai ver quando chegar o bem. Vai ficar em lugares secos e desertos. Está dizendo que essa pessoa, ela vai encontrar solidão. Porque quem confia no Senhor, aí tem um destino diferente. Olha aqui em Jeremias 17, 7 e 8. É a parte B. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é no... Porque ele é como uma árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas sua folha fica verde, diga comigo, sua folha fica verde. E no ano da sequidão, não se perturba e não deixa de dar fruto. Aqui está falando que uma pessoa que confia no homem, ela fica sozinha, ela fica seca. Aqui está dizendo que quando você confia em Deus, até quando tem a sequidão, diz até no ano da sequidão, ele não se perturba, você vai continuar dando fruto. Até em momentos difíceis. Até com o governo que é uma porcaria, até quando não tem nada, até quando tem crise econômica, você vai continuar a dar fruto porque você confia nele. Não no braço do homem, não num governo, não numa pessoa, mas você confia nele. E o justo não vai ser um mendigo, diz a Bíblia, não vai ficar mendigando o pão. O justo vai viver com o Senhor, pelo Senhor e com a providência de Deus. Amém? Agora, Jeremias 17, 9 e 10 diz assim: enganoso é o coração. Diga comigo, enganoso. Mais do que todas as coisas. Diga comigo, mais do que tudo. E desesperadamente corrupto. Como é que é? Desesperada. Uma pessoa desesperada é uma pessoa assim, doida, não vê nada, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E aqui está dizendo, é inútil que você olhe o que parece. Porque às vezes você olha para uma pessoa e você fala, nossa, parece que ela é próspera. Por que parece? Porque ela chega na igreja com um carro novo. Aí você fala, nossa, que prosperidade. Eu conheço muita gente próspera que não tem um carro novo. E eu conheço muita gente com um carro novo que não é próspera.
Porque a prosperidade não é medida de quanto dinheiro você tem, quantos carros você tem e quanto você está bem. Aqui está dizendo que o coração do homem é enganoso. Então, às vezes, a gente vê o que está fora e você fala, nossa, a irmã comprou uma casa sem a Caixa Econômica. É uma bênção. Mas não é que por causa disso ela é mais próspera do que um outro. Amém? Então, aqui está dizendo, para de se enganar com o que você vê, porque só Deus conhece o coração. Diga para a pessoa que está do teu lado, para de se enganar com o que você vê. Só Deus conhece o coração. Olha agora o que diz em Jeremias 17, 12 e 13. Um trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Está dizendo que o Senhor, desde o princípio, Ele quis construir um trono da sua presença, porque a glória, a palavra kabod, quer dizer quando Deus mostra a sua face. Ele falou, desde o princípio, eu sonhei para você, que você não pensasse no homem, no contexto, mas que você vivesse olhando para a minha face. Eu construí um trono da minha presença para você. E fala, ó Senhor, esperança de Israel. Agora, olha aqui. Todos aqueles que deixam o Senhor, que confiam no homem, que renegam a presença de Deus. Todos aqueles que te deixam serão? O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Diga comigo, o nome dos que se apartam do Senhor vai estar escrito no chão. Não no céu, no chão. Não na palma da mão dele, no chão. Porque abandonam o Senhor, fonte de água viva. Em Lucas 10, 20, diz assim, alegrai-vos, porque os espíritos... Não vos alegreis, porque os espíritos vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito... Quer dizer, quando você está perto do Senhor, o teu nome brilha. A Bíblia diz que o meu nome e o teu está escrito na palma da mão. O que mais a gente vê durante o dia, mesmo que você não perceba, é a palma da tua mão. Quer dizer, Ele está sempre com o teu nome diante dele. Mas diz, quando você fica longe do Senhor. Quando é que eu fico longe do Senhor no contexto do que eu li? Quando, em vez de esperar no Senhor, eu espero no homem. Esse contexto aqui, Jeremias está falando que quem espera no homem está ficando longe do Senhor. E quem se afasta do Senhor não tem o nome escrito ali onde vai brilhar. Não tem o nome aqui onde tem o cuidado de Deus. Mas fala, vai ter o nome escrito no chão. O que acontece? As pessoas vão pisotear nessa pessoa. Você vai ficar sendo insignificante. E Deus não quer isso para você. Coloque a tua confiança no Senhor. Amém? Coloque a tua confiança naquele que quer escrever o teu nome no céu. Aleluia! Agora, às vezes a nossa confiança está nos bens. Às vezes você fala, não, mas não está nos homens. Eu não sou idólatra de homem. Mas quantas pessoas são idólatras de trabalho? Eu não posso vir porque eu tenho que trabalhar. Eu não posso vir. Quem é idólatra de filho? Tem pessoas que têm filhos e o filho vira Deus. Tem pessoas que têm namorado, esposa e vira Deus. Tem pessoas que têm um carro e vira Deus. Tem pessoas que vão na academia e a academia vira Deus. Quem conhece gente assim? Você conversa com ele, ele só fala de dieta. Essa tem 2 calorias, essa tem 1, essa engorda, essa não engorda. Tem pessoas que têm idolatria, mesmo que você não chame isso, de pornografia. Eu estou com qualquer problema, eu vou para a pornografia. Eu estou com qualquer problema, eu vou para o celular. Às vezes a gente acha que idolatria é só de pessoas, mas você coloca a tua confiança em coisas. E Deus não quer isso para nós. Ele diz, se você fizer isso, o teu nome vai ficar no chão. Você vai ser pisoteado, ninguém vai te ver. Você vai ficar árido, você vai ficar sozinho. Mas se você buscar o Senhor, mesmo no deserto, você vai trazer fruto para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora, eu não posso ficar falando, puxa, não, aquele é bom porque ele é rico, aquele é bom porque ele é assim, aquele porque tem carro, aquele tem um ministério próspero, ele tem 2.000 pessoas na igreja. Não quer dizer nada. Diga comigo, não quer dizer nada. Porque o fruto é do Senhor. Amém? Agora, eu quero mostrar para você na Bíblia qual é o conceito de vitória. Amém? Na palavra de Deus, no Antigo Testamento, a gente vai encontrar em Hebreus 11, 32 e 40, está falando dos heróis da fé. Eu acho que vocês conhecem. Mas fala assim, que teve um tempo, e eu estou falando, vamos começar, Antigo Testamento. Gente que amava o Senhor e diz assim,
Houve mulheres que receberam seus mortos de volta através da ressurreição. Outros foram torturados porque não aceitaram a libertação para obter uma melhor ressurreição. Outros foram testados com insultos, chicotadas, correntes e prisão. Outros foram apedrejados, serrados, tentados, mortos de espada. Andavam cobertos de pele de ovelha, de cabra, necessitados, aflitos, maltratados. O mundo não era digno deles, vagando pelos desertos, pelas montanhas, pelas cavernas e pelas cavernas da terra. E está falando que esse povo aqui, na Bíblia, são chamados de heróis. Esse povo aqui, não está falando, muitos eram pobres e ficaram milionários. Está falando, esse povo aqui foi torturado. E você lê eles numa galeria de herói. Gente que soube renunciar à própria vida por ele. Amém? Mas isso era no Antigo Testamento. Vamos começar um pouquinho e vamos um pouquinho para o Novo. Como morreram os apóstolos, os primeiros apóstolos? Quem sabe? Judas, tudo bem, a gente sabe que ele cometeu suicídio. Mas eu vou dar uma lista aqui para você. Pedro, segundo a tradição cristã, foi crucificado com a cabeça para baixo em Roma, porque ele disse que não era digno de morrer como Jesus. André, irmão de Pedro, crucificado em uma cruz na forma de X, em Patras, na Grécia. Tiago Maior, irmão de João, decapitado em Jerusalém por ordem de Herodes e Agripa. Tiago Maior, irmão de Jesus, apedrejado até a morte em Jerusalém. João, apóstolo amado, exilhado em Pátimos, onde escreveu o Apocalipse e morreu de morte natural na Turquia. Filipe, pregador itinerante, crucificado em Herápolis, na Ásia. Bartolomeu, evangelista, esfolado vivo em Álbano, na Itália. Mateus, autor do Evangelho, decapitado em Herápolis, Ásia Menor. Tomé, apóstolo cético, foi pendurado com uma lança em Calamita, na Índia. Simão Cananeu, pregador na Mesopotâmia, crucificado em Jerusalém. Tadeu, pregador na Mesopotâmia, perfurado por uma lança em Edessa. Isso para eles era vitória. Você está vendo como a nossa ideia da palavra de Deus está ficando um pouco diferente? Você acha que o máximo que Deus pode fazer para você é dar uma coisa econômica? Pastor, você está falando que Ele não vai prover para mim? Não! Eu vivo de provisão, eu vivo de milagre. Eu já vivi que eu tinha que orar para comer uma cenoura. E hoje eu sei o que Deus fez. Eu não estou falando que Ele não provê. Mas eu estou falando que o sucesso não é ter coisas, o sucesso é ser disposto a morrer por Ele. O sucesso é ter uma vida completamente radical para Ele. É dar tudo para Ele, se for necessário, é morrer por Ele. Isso é sucesso. Isso é o sucesso da palavra de Deus. Amém? Diga comigo, é isso? O sucesso da palavra de Deus. Agora, a perseguição era por vários motivos. O primeiro, porque eles falavam que era uma religião subversiva. Outros, porque eles diziam que os usos pagãos eram ameaçados, porque os cristãos eles não adoravam outros deuses. Outros diziam ainda que a gente ia roubar os privilégios da classe superior, porque nós dizíamos que os escravos podiam ser livres. Então começou uma grande perseguição. O cristianismo tem um sinal de sangue. Eu vivo numa terra onde tem 104 catacumbas em Roma. Quem já foi para Roma? 104 catacumbas, 4 são abertas ao público. 4. Dessas 4, catacumbas eram cemitérios. Eles não viviam na catacumba, eles iam quando tinham perseguição. Você não vai encontrar nenhuma pedrinha escrito, nossa Deus, por que está acontecendo tudo isso? Mas você vai encontrar só louvores. Sabe por quê? E tem 14 graus de inverno e de verão na catacumba. Muitos perdiam casa, família, tudo que tinham, empresa. Fugiam com os filhos e era tão úmido que o filho morria. Por que você não vai encontrar nenhuma escrita numa pedrinha dizendo, Senhor, por quê? Você vai encontrar, eu te louvo, eu te amo, eu te adoro, você é Deus. Por quê? Porque para eles, de verdade, morrer era uma bênção. É viver com o Senhor. Amém? Tem uma frase de Steve Jobs, que não era cristão, que ele falava dos cristãos e falava assim, todo mundo diz que o céu é maravilhoso, mas ninguém quer ir. Quando chega o momento que a pessoa fica doente, todo mundo, pelo amor de Deus, ai Deus. Nós não deveríamos, de verdade, fazer uma festa quando a pessoa está morrendo e falando, ela era cristã, ela vai ver a face do Senhor. Que maravilha, não deveríamos? A minha pergunta é, mas a gente acredita de verdade que seja assim?
Nós cremos. Pergunta, dá uma cotovelada na pessoa do teu lado e fala, você acredita de verdade? Acredita de verdade? Porque agora eu quero falar em um modo profético para você. Vai chegar um tempo, e não está longe, que não vai ser fácil ser cristão. Vai chegar um tempo onde você não vai poder ler a Bíblia como você está lendo. Eu sei que você fala, isso é longe. Não está longe, não. Hoje tem nações como o Líbano, onde eram nações livres, chamavam o Líbano de a Paris do Médio Oriente. Hoje eles não podem ler a Bíblia como eles querem. Hoje tem perseguição. Não é assim tão simples. E ontem era Paris do Médio Oriente. Isso pode acontecer do dia para a noite. A minha pergunta é, se acontecesse hoje, você que ia oferecer para o Senhor um carro? Ah, Senhor, mas eu sou abençoado? Eu tenho um carro. O que você ia... Porque olha o que acontecia com eles. Primeiro modo de perseguição, execução capital. É cristão? Morreu. Segundo modo, tortura. Terceiro, exílio. O que você prefere? Morrer, ser torturado ou ser exiliado? Acho que é exiliado, né? Muito melhor do que ser torturado. O que eu estou falando para você é que o cristianismo é radical. Agora, olha o que a gente vê. A gente vê, nós não estamos diante da morte. Nós não estamos com alguém que fala assim, você vai morrer se você acreditar em Deus. Mas a gente não consegue renunciar a nada. Aí você pega e fala assim, renúncia à pornografia. Ai, meu Deus, tão difícil. Queridos, esse povo morria. Esse povo morria. Hoje ainda tem lugares no mundo onde o povo morre. E aí você está assim, falando, não sei se eu consigo fazer uma vigília. É a noite inteira. Você entende que o cristão ele tem a pele dura. Diga comigo, o cristão, ele tem pele dura. O nosso DNA é de martírio. O nosso DNA, nós nascemos para resistir aos momentos difíceis. E o diabo está querendo colocar na tua mente e na minha que a gente é fraco. Mas a minha Bíblia diz que até o mais fraco vai dizer, eu sou um guerreiro. Diga comigo, até o mais fraco vai dizer, eu sou um guerreiro. Se você está se sentindo fraco agora, levanta e fala, eu sou um guerreiro. Amém? O diabo começa a colocar na nossa cabeça, você não pode, é difícil, é complicado, isso não é para você. Eu tenho que pregar só no bairro. Ai, pastor, é no bairro do lado? É longe, eu trabalho, eu chego às 6, é às 8, não sei se dá para chegar das 6 às 8. Queridos, nós temos que treinar, porque nós somos um povo com a pele dura. Porque a hora que chegar o momento difícil, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Nós temos a pele dura. Então, quando tem um problema, enfrenta o problema. Para de ficar chorando pelo passado. Você tem que tomar uma decisão. E a decisão não é Deus que vai tomar por você. É você que vai falar assim, chega! Chega de ficar olhando para trás. Ai, pastor, mas ele vem na igreja, ele não me abraçou. Eu não venho porque eu estou com dor na unha hoje. Está uma dor essa unha? É esse? Outro dia eu estava vendo a guerra ali em Israel, eu falei, e se a gente tivesse que ir na guerra? Você já imaginou como é que ia ser? Esse povo mole, o povo de Deus nunca foi mole, o povo de Deus tem um DNA de guerreiro. Então, para de pensar que você não pode vencer a tua luta contra o pecado, contra o vício, contra qualquer coisa, você pode vencer. Está dentro de você. A Bíblia diz, aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. Então, para de se sentir coitadinho. Para de se sentir um tadinho, você não é. Diga, eu tenho o DNA de Cristo. Por isso eu resisto ao maligno. E ele fugirá de mim. Não está escrito assim? Ou está escrito só na minha Bíblia? Mas não vou parar ali nos primeiros apóstolos. Eu vou fazer bem rapidinho para você ver o que aconteceu depois. Primeira perseguição da história. Nero. Tinham 14 quarteirões na época de Nero em Roma. 10 queimaram, 4 não. Esses 4 eram dos cristãos. Eles imaginaram que os cristãos queimaram os outros, não os dele, então começou uma perseguição. Acharam que eram eles que tinham colocado fogo em Roma. Deram a culpa para Paulo, mas não era verdade. Não era verdade nem que Nero colocou fogo. Aconteceu.
Mas começou uma perseguição de 64 a 68. Foi a perseguição mais grave do cristianismo, do primeiro cristianismo antigo. Depois passa, de 81 a 96, a perseguição de Domiciano. Diga comigo, Domiciano. Aqui, quem se recusava a adorar Domiciano como Deus, olha aqui para mim, como Deus, morria. Olha aqui. O povo cristão falava, eu não vou adorar nenhum homem. Eu adoro só a Deus. Eu não vou adorar nenhum homem. Agora, na época, eles morriam para não adorar um homem. Hoje tem gente que morre para adorar um. Pelo amor de Deus, pastor, me toca. Me toca. Vamos tirar um selfie, porque eu não sou famosa. Se eu colocar a cara do pastor Silas, todo mundo vai achar que eu sou importante. Queridos, você pode amar quem ocupa esse púlpito, mas aqui tem gente como você. Aqui tem gente que também sofre, tem gente que tem que resistir à tentação, o povo vai no banheiro do mesmo jeito, faz as mesmas necessidades. Amém? Põe a tua confiança no Senhor. Eles morriam e falavam, não, eu não vou adorar homens. Essa foi uma outra perseguição. Aí tem uma outra, Traiano, 98, 117 depois de Cristo. Uma perseguição sistemática, às vezes perseguiam, às vezes não, por pessoas que não queriam renunciar à própria fé. Aí nós chegamos na pior perseguição da história. Qual era? Um pouco de história da igreja para você. Diocleciano, de 303 a 311. Nessa perseguição, se você fosse cristão, tem uma empresa, me dá a empresa. Tem uma casa, me dá uma casa. Tem dinheiro, me dá o dinheiro. Você não ia ter nada, nem documento. E se acontecesse hoje? Você ia dar a tua empresa para falar, não renego Cristo? Será? Mas a gente está aqui só orando. Senhor, melhora a minha empresa. É ruim essa oração? Não. Mas você não pode viver por isso. Um cristão, ou ele é, ou ele não é. Ou ele é quente ou é frio. Pastor, mas você está falando para mim que eu tenho que ser assim? Radical. Radical. Não existe cristão à metade. E você não tem que ser pastor para ser radical. Se você tem uma empresa, você fica pensando, como é que eu vou fazer mais dinheiro para investir nas igrejas que a gente está abrindo? Como é que eu vou criar mais dinheiro para a gente cuidar dos pobres? Como é que nós vamos, pastor, tenho um plano econômico para a gente evangelizar essa nação? Porque se você é cristão, você pensa no reino. Não pense em você. Eu já tenho 2 casas na praia. Eu vou comprar uma terceira ou uma quarta? Querido, para um cristão, o carro serve para levar do ponto A ao ponto B. A casa serve para dormir. Eu não estou falando que você tem que ter porcaria. Pode ter uma coisa boa, mas não fique acumulando tesouros. Invista no reino de Deus. Jesus está voltando. Você tem que investir no reino de Deus. Amém? Cadê o povo radical dessa igreja? Cadê o povo com a pele dura? Amém, tem uns 5 ali. Aí chega 313, onde tem o Edito de Constantino. Onde Constantino assina para a liberdade religiosa. Não nasceu dele. Ele estava gostando da irmã de um cara que chamava Litínio. Ele, sim, era cristão e amava os cristãos. E ele convenceu Constantino a escrever. Constantino só porque gostava da irmã dele, assinou. Mas a gente sabe que ele não se converteu, porque ele matou todas as pessoas que eram heredes do trono. Então é impossível essa conversão. Mas não importa, porque isso continuou. Você acha que o cristianismo é marcado de sangue só no começo? Não. Eu vou mostrar aqui rapidinho para você os pais da igreja, só alguns. Olha aí, Inácio de Antioquia, decapitado em Roma, 107 depois de Cristo. Policarpo, um homem maravilhoso que pregou muito a palavra de Deus, queimado em Hermínia, Turquia, 155. Justino, decapitado em 165. Tertuliano, Cartago, Tunísia, morreu em Cartago. Hipólito de Roma, decapitado. Orígenes, morreu na Palestina, 254. Atanásio de Alessandria, 373 depois de Cristo, foi exilado 4 vezes e morreu. João Crisóstomo, exilado em Constantinopla, 403 e morreu. Agostinho de Hipona, morreu em Hipona, no norte da África. Quer que eu vá mais para lá? Todo mundo era pastor? Não. A maioria eram estudiosos, professores universitários. Não era sempre gente que vivia em convento. Alguns sim e outros não. Porque esse chamado não é só para o missionário que está na África. Esse chamado é para todo mundo que é filho de Deus. Agora, a gente não é como o muçulmano que se enche de dinamite e vai explodir na casa do outro.
A gente não precisa se encher de dinamite, nós temos dinamite. A Bíblia diz, em Efésios 3:20, que o poder que está em nós, pelo poder que está em nós, Deus vai dar muito mais do que você pensou ou imaginou. Essa palavra em grego é dunamis, que quer dizer dinamite. O muçulmano tem que se encher de dinamite. Você está cheio de dinamite. Você está cheio do poder de Deus dentro de você para explodir a incredulidade aonde você for. É isso que diz a Bíblia. Amém? Amém. Agora, por que a gente vive como coitadinho? Por que você vive assim? Ai, não sei se eu posso conseguir fazer isso. É tão difícil. Não é difícil se você fizer com Jesus. Não é difícil se você lembrar quem você é. O povo de Deus está perdendo a própria identidade. Você está esquecendo que você é filho do Deus Altíssimo. Você está esquecendo que a unção do Santo está sobre você. Qual era a unção do Santo? Liberar as pessoas das prisões. Curar as pessoas. Em quem que está? Põe a mão aqui, ó. Sobre mim. Em quem que está? A Bíblia diz que Isaac tinha a unção de Abraão. Você fala, nossa, a unção de Abraão era legal. É legal ou não é legal a unção de Abraão? Josué tinha a unção de Moisés. Como eu fui com Josué, como eu fui com Moisés, você. Era legal ou não era legal? Uau! Eliseu tinha a unção de Elias. Era legal ou não era legal? Quem quer ter a unção de Elias? Não era um grande? A Bíblia diz que você tem uma unção maior do que Elias, maior do que Moisés, maior do que Abraão. A unção do Santo está sobre você. Isso é muito mais do que qualquer coisa, então para de falar que é impossível. Comece a se levantar e dizer, é possível, porque está em mim a presença de Deus. Amém? Eu sou uma pessoa forte. Ai, queridos, se alguém falar para você, você é um idiota, você fala, obrigado. Porque anos atrás, você ia cortar a minha cabeça. Só idiota, que gostoso. Não é gostoso? Não aconteceu nada comigo. Para de ficar frinhando. Em italiano, essa palavra frinhando é uma palavra italiana, eu não encontro bem em português, mas é quando a pessoa fala assim. Agora você aprendeu uma palavra em italiano. Como é que diz? Mimimi. É verdade, mimimi. Cadê o povo do mimimi? É difícil. Isso aqui era difícil. A gente vive numa alegria. Mas eu não vou parar aqui. Daqui a pouco eu acabo. Vou vir na Reforma Protestante. Reforma Protestante, 1415. John Huss. John Huss era um homem que começou a falar, a gente não tem que vender indulgência, a igreja não é um mercado. Porque tem gente que na igreja faz mercado, né? Óleo santo. Compre este óleo e você vai ser santo. É igual o que faziam na igreja católica, gente. Não tem nada de diferente. Compre esse lencinho, ponha na cabeça. E a dor de cabeça vai passar, $10.000. Aí ele começou a brigar contra isso. O que aconteceu com John Huss? Ele foi queimado em praça pública, queridos. Por quê? Porque ele estava pregando a verdade. Aí você vai mais para frente, e vou só citar alguns. Miquel Servet, um teólogo espanhol, queimado na fogueira. Thomas Müntzer, líder anabatista, decapitado. Jan van Leyden, anabatista, decapitado. William Tyndale, quem conhece? Tradutor da Bíblia, estrangulado e queimado. John Rogers, queimado na fogueira. Thomas Cranmer, queimado na fogueira. Eu vivo numa nação onde, na época de Nero e de Diocleciano, eles acendiam as praças de Roma com um cristão. Então, assim, eu vou acender a Praça de Roma. Eu vou colocar o João aqui, a Maria ali o José. E eles eram as luzes da cidade. Mas a história conta, eu chamo isso de louvor ping-pong, que enquanto eles estavam queimando, um dizia, Senhor, você é bom. E o outro aqui dizia, é bom para sempre. E o outro dizia, eu te amo, meu Deus. Ah, mas eles não estavam só com dor de cabeça. Eles não estavam só que alguém falou mal. A esposa deixou, o marido deixou. Isso é maravilhoso. Eles estavam queimando. Eles estavam queimando. Eles estavam
queimando, pegando fogo. E eles continuavam a louvar o Senhor. Olha o povo de hoje. Ai, não sei, Deus, se Ele gosta de mim. Porque eu orei por um carro, não chegou o carro. Eu não vou falar para você dar um tapa na pessoa que está do lado, porque não pode. Mas é complicado, não é? Vamos para mais alguns. John Knox, reformador, o pai da igreja presbiteriana, morreu de doença. Calvino morreu de doença. Lutero morreu de doença. Oh! Alguém que morreu de doença. Por quê? Porque Calvino, ele se levantava às 4 da manhã. Hoje, se você vai em Genebra, tem uma coisa que cobre o lugar onde eles oravam. E oravam 3 horas todo dia. E faziam assim, Genebra era desse tamanho. Senhor, essa cidade vai crescer por aqui, e vai crescer aqui, e direita, esquerda, norte e sul, e vai ser o centro do mundo. O mundo vai vir para cá. Queridos, hoje o mundo está em Genebra, Nações Unidas, todas as associações do mundo, porque tinham homens que estavam todo dia orando. Ah, não mataram ele. Ele morreu de doença, o pulmão dele não aguentou, porque eles se sacrificavam. Fala essa palavra para mim, sacrifício. De novo, sacrifício. Vamos desse lado, sacrifício. Sacrifício, sacrifício e sacrifício. Nós paramos de nos sacrificar. Estamos numa geração cansada. Geração micro-ondas. Tudo rápido, demora 2 minutos. Ai, tem que cozinhar. Ou geração Nutella. Gente mole. Não é o teu DNA. O teu DNA é um DNA de martírio. É de gente que está pegando fogo e não desiste. É de gente que está queimando e não desiste. É de gente que está difícil e não desiste. Meu marido me deixou, mas eu não desisto. O problema é dele se ele me deixou. Vai perder uma mulher de Deus. A minha mulher me deixou, o problema é dela. O meu filho está drogado, eu vou orar até. Esse é o povo de Deus. Não é que o mais fraco tem que falar que é um guerreiro? Ou nós não somos mais guerreiros? Você entende o que eu estou falando? Pergunta lá para o teu amigo, você está entendendo? Você está entendendo? Eu quero que você entenda. Não parou só aí, eu não vou para frente, porque tem muita coisa e eu quero orar com você. Mas tem muitas mulheres também que viveram perseguição. Essas mulheres, eles mandavam elas para o convento. Você está escrevendo um livro, vai para o convento. E algumas eram queimadas, tipo Anne Eshel, pregadora inglesa, torturada e queimada na fogueira por se recusar a renunciar às suas crenças religiosas. Dorothea von Merloni-Foth, teóloga alemã, acusada de heresia da igreja luterana, forçada a fugir para uma outra cidade. E assim vai. Eu poderia colocar muitas pessoas, como Harriet Tubman, uma mulher que ajudou na escravidão. Todas essas pessoas pregavam a verdade. Diga comigo. Verdade. E aqui eu quero colocar uma última palavra que Deus colocou no meu coração para vocês, em um modo profético. Chegou a hora que a gente se exponha um pouco mais. Porque vocês têm um pastor que se expõe. Vamos até agradecê-lo, né? Outro dia eu falei, se o pastor morresse, quem que ia tomar esse lugar? E eu falei, não tem, então você vai ter vida longa. Queridos, está na hora da gente se expor. Para de fazer dancinha na internet. Né? Que tem gente que se expõe fazendo dancinha. A dancinha do TikTok. Está na hora de você se expor e falar, eu sou crente, eu creio nesses valores. Quer me matar, me mata. Quer me colocar na prisão, põe na prisão. O povo parou de se manifestar desde quando teve 8 de janeiro, ficou com medo. Mas nós não podemos ter medo. Nós somos filhos de um Deus maravilhoso. Vamos nos levantar. E que vocês possam orar pelo pastor de vocês. E seguir. Olha que maravilha. Deus te deu um pastor que se expõe. Se tem uma igreja onde o povo tem que se expor, essas são vocês. Vocês são exemplo para o resto do Brasil. Para de usar a tua internet para mostrar quanto músculo você tem. Domingo você vem na igreja. Aleluia. Aí fica com aquelas camisetinhas para mostrar o músculo, sabe? Deixa eu aproveitar já que eu estou aqui. É ridículo.
Você pensa que as meninas gostam? A gente olha e fala, ridículo. Essa camisetinha que aperta o músculo, que aperta para mostrar que tem maior. Ridículo. Feio. Você não precisa disso. Você não é. Aquele povo ali morria. Você não é um cristão só de domingo. Você é cristão todo dia. Você é cristão todo dia. Então você fica se expondo, dancinha. Eu, às vezes, entro na internet do povo e falo, mas esse povo é crente? Porque se é da minha igreja, eu vou falar. Vou falar, tira esse negócio horrível que está aí. O que é isso? Não. Ai, Jesus nada. Aí tem gente que fala, eu não sei porque eu não vejo a glória de Deus. Esse povo via a glória de Deus porque o cristianismo tem que ser vivido plenamente. Aí a tua vida vai ser cheia de milagres. Você vai falar, pastora, mas todo mundo vai morrer? Não, no meio tempo tinha milagre. Tinha sobrenatural, tinha cura. Se fosse tão ruim, eles iam parar de morrer, mas eles não pararam de morrer. Porque a presença de Deus vale mais do que qualquer dor. Porque a comunhão com Deus vale mais do que qualquer dor. Amém? Eu quero ir mais para frente. Em 1937, John Sung, um missionário americano, foi executado. Era outro dia aí. Richard Wurmbrand, pastor romeno, 14 anos no regime comunista também. O Billy Graham, várias vezes recebeu ameaça de morte. Você já recebeu alguma? Acho que deve ter umas listas aqui. É isso aí. Ai, mas vão me perseguir? Vamos fazer assim, eu sou o diabo. Eu vou fazer cair quem já está caído? Eu vou perseguir quem está sentado? Ou eu vou perseguir quem está correndo? Se você não está sendo perseguido, para e fala, nossa, eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque se você está fazendo algo certo, alguém vai se levantar. Ou na tua casa, ou no trabalho, ou na escola. Porque o diabo vai parar quem está correndo, ele não para quem está sentado. Esse povo, o diabo tentava matar a carne deles. Mas eles não estavam interessados. Tem algumas histórias na Itália de algumas pessoas que a gente aqui acha que é tipo santo católico. Quem já ouviu falar de Santa Lúcia? Protetora dos olhos, não tem nada a ver com o olho. Santa Bárbara. É porque quando Constantino aceitou o cristianismo, eles cristianizaram as festas pagãs. Então tinha um deus grego que era do olho, vamos colocar a Lúcia no lugar dele. E ficou como protetora dos olhos, mas não tem nada a ver. Uma menina de 22 anos. O pai dela morreu, ela tinha um monte de dinheiro, um cara queria casar com ela por causa de dinheiro, ele não era crente. O bispo da igreja dela falou assim, dá o dinheiro para os pobres, ele não vai mais querer casar com você. Ela foi violentada por 1 semana. E ela falou assim, você pode matar o meu corpo, 22 anos, mas você não vai matar minha fé. O Senhor falou assim para mim quando eu cheguei na Itália, a última geração de cristãos sobre a terra vai ser como a primeira. Vai ter uma igreja apóstata, de gente que aceita qualquer negócio, mas vai ter a igreja de Jesus, que são pessoas que estão disponíveis a morrer pelo Evangelho. E essa é a geração que o Senhor está levantando agora. Essa é a geração que o Senhor está levantando agora. E eu quero dizer, Senhor, eu quero estar nessa geração, em nome do Senhor Jesus. Amém? As Portas Abertas, que são uma associação que fala de quem é perseguido, diz que em 2023, 260 milhões de cristãos foram perseguidos pela própria fé. Coreia, Maldivas, China. Eu fui na China 4 vezes levar a Bíblia escondido. Literalmente, a gente passava, levava para um pastor que ele tinha um chão que era de brincadeira, cheio de Bíblia, passando a fronteira escondido de noite, pregando nos lugares terríveis de noite. Mas eu encontrei ali uma fé que eu não vi em quase nenhum lugar. Eu lembro de um moço, quando a gente estava dentro do trem, e a gente começou a conversar com ele, ele falava um pouquinho de inglês, e ele descobriu que a gente era cristão. E ele falou assim, vocês estão trazendo Bíblia? E a gente falou, tamo. Ele falou, eu nunca vi uma Bíblia. Eu tenho um papel que o meu amigo escreveu do amigo dele que copiou a Bíblia. E a gente abriu. Nós tínhamos mais de 200 Bíblias. Eu nunca vou esquecer o rosto daquele moço. Ele chorava e ele falava, que lindo, vocês têm Bíblia.
Que lindo! E eu fico me perguntando, hoje a gente tem Bíblia no computador, tem novela da Bíblia. Tem tudo, tem Bíblia no computador, no celular, no papel, na novela. Mas aí a gente tem que fazer uma leitura todo mundo junto, porque o povo não lê. Você entende o que eu estou falando? Nós temos a graça de ainda podermos ter a palavra de Deus na nossa mão. Tem gente que não tem. Vamos parar de viver de brincadeira. Nós somos um povo sério. Nós somos um povo santo. Nós somos filhos de um Deus santo. Nós somos aquele povo que você bate, mas ele resiste. Eu quero terminar só lendo uma passagem da Bíblia com você, em Juízes, no capítulo 20, no versículo 16. Eu vou antes contar o contexto. Aqui tem uma guerra entre o povo de Israel e Benjamim. Nesse momento já tinha as 10 tribos separadas da Judá e Benjamim. Eu não vou entrar no mérito dessa guerra. Mas nessa guerra diz que tinha um exército escolhido por Deus, diferente. E diz assim, entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos. Diga comigo, 700 homens escolhidos. Canhotos. Os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. 9% da população é canhota. Quem é canhoto aqui? Levanta a mão. Olha lá, se você olha, é bem pouco. 9%. Os estudiosos, quando leem isso, dizem é impossível que tinha um exército de 700 canhotos. E daí eu comecei a estudar. E eu li 2 estudiosos, um do país de Gales, o outro Russell, que vocês têm até no comentário bíblico, que dizem esses homens não eram canhotos porque nasceram canhotos. Eles eram canhotos porque eles tinham perdido o uso da mão direita. Como? Na guerra. Ou cortavam o braço, ou o braço ficava paralisado. E na época, você podia, não é como hoje que você faz mal e volta para casa. Na época, como era longe, era no deserto, era a pé ou a cavalo, você podia escolher. Se quiser, volta para casa. Mas você podia escolher também, eu não vou voltar para casa. Eu vou ficar, mas o que eu vou fazer se eu sou um soldado e eu perdi o uso da mão direita? Eles treinavam a mão esquerda até ela ficar melhor do que uma pessoa que usava a mão direita. Olha o que a Bíblia diz. Os quais atiravam com uma funda, uma pedra, em um cabelo e não erravam. Eu fui estudar como é que eles faziam isso. A distância era meio campo de futebol. Eu nem vejo o que tem daqui meio campo de futebol. Quanto tempo esse povo teve que estudar? Você sabe que se você usa a mão direita, vai usar a esquerda, pega água, você vai dar um chute, você olha para lá e a bola vai para lá. Quanto tempo eles tiveram que treinar a mão esquerda? Aqui diz que eles não erravam. Aqui diz que eles atiravam com uma funda num cabelo. Eles colocavam um cabelo de camelo ou de cavalo entre 2 pedras. Quanto tempo eles tiveram que treinar? Para não errar nunca. Esse é um povo que escolheu de treinar a própria dor em vez de ir embora. O povo de Deus é um povo que treina a própria dor, para que a dor seja a vitória. Por isso você vai encontrar na igreja uma pessoa que fala, eu fui abusada, mas eu treinei isso para contar para outras pessoas que Deus pode me libertar do abuso. Talvez alguém cortou o teu braço direito. Talvez o teu braço direito era uma pessoa, era teu marido, a tua esposa, foi embora. Só sobrou pouco de você. Treina aquele pouco, para que você fique no exército de Deus e vença. Treina o que sobrou, para que você seja melhor do que você era antes. Treine a tua dor, para que Deus possa transformar ela em vitória. Amém? Esse é o povo de Deus. Esse é o exército dos canhotos. Nossa, me traíram, foi embora, a pessoa quer meu braço direito, não importa. Treina com quem ficou. Porque nós não somos aqueles que se tiram, que vão para trás. A Bíblia diz que nós continuamos indo para frente. Não sei bem como é que diz essa passagem em português, eu lembro ela em italiano. Mas diz que nós não somos aquele povo que, quando tem um problema, a gente foge. A gente é aquele povo que enfrenta. Amém? Amém. Enfrenta para vencer. Treina a tua dor. Treina a tua dor. Creia que você é forte e não fraco.
creia. A gente tem ouvido essa mentira do diabo. Então agora começou todo mundo a falar só para você a melhor versão de você. Vem que você é um coach, você é lindo, famoso e maravilhoso. Não, você não é. Sem Deus, você é fraco. Mas eu não estou falando de um povo que não tem Deus. Eu estou falando de um povo que tem o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis no coração e tem a unção do Santo. Amém? Tem gente que está pregando para você viver. Seja lindo, maravilhoso, feliz. A Bíblia fala para você morrer para você mesmo. E é quando você morre que você fica forte. É quando você não existe mais, que Cristo existe em você. Convém que Ele diminua para que você cresça. Aí você fica forte. É quando você para de pensar em você, na tua casa, na tua família. Quando você pensa no reino, aí você fica forte. E é esse povo que o Senhor quer buscar.